Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei, eu fiquei mais de um mês sem aparecer. Na real eu tinha decidido fazer um pequeno descanso depois daqueles últimos 2 vídeos. Aí esse descanso virou um desânimo, aí aconteceram algumas coisas, esse desânimo acabou virando uma desmotivação com uma razão pela qual eu estava assim. Aí eu peguei Covid, eu testei positivo ontem, ainda estou precisando tossir de tempos em tempos, então esse vídeo vai ter alguns cortes, porque eu vou parar para tossir provavelmente, mas eu decidi voltar. Eu vou pegar hoje uma história bem fácil, uma coisa bem tranquila, e vou voltando gradualmente, também trazendo algumas histórias tranquilas que eu tenho em mente, até a gente voltar a pegar os desmistificantes que a gente já costuma. Então hoje a gente vai falar a respeito do voo Santiago 513. A história fica por conta desse blog aqui, chamado Acredite ou Não. Então é dito que em 1954 um avião decolou da Alemanha Oriental com destino a Porto Alegre, no Brasil. Ele só foi pousar em 1989 e no interior da aeronave haviam esqueletos. Então, de alguma forma, esse avião foi capaz de fazer o pouso com apenas esqueletos dentro da aeronave, tanto de tripulação quanto de passageiros. Então aqui tem as descrições. Esse avião seria da companhia Santiago Airlines, conforme eu já falei para vocês. Ele teria perdido contato em algum lugar no meio do Oceano Atlântico, teve algum tempo de busca, as autoridades desistiram de buscar a aeronave, e os passageiros foram então declarados mortos, mas 35 anos depois, esse avião pousa em Porto Alegre, finalmente, com todos os passageiros na forma de esqueleto. Eu não vou continuar lendo aqui, porque assim que eu ler uma frase aqui, você já vai entender exatamente de onde tudo isso veio, e já vai ser capaz de resolver a questão, ao menos se você tiver algum conhecimento de como que esses veículos de comunicação funcionam. Mas vamos lá. A gente primeiro se pergunta como que a história surgiu, e nesse momento eu percebo que não adiantou muita coisa eu ter poupado de ler essa frase aqui, segundo o jornal sensacionalista americano Weekly World News, porque é justamente aí, na Weekly World News, que essa história surgiu. Eu te desafio a encontrar qualquer versão mais antiga dessa história em qualquer outro lugar. Não existe. A versão mais antiga é na Weekly World News. Aqui diz então: um avião que estava desaparecido por 35 anos voou através de uma dobra do espaço-tempo. O avião seria um Super Constellation, conforme está descrito aqui. Ele desapareceu em 54, e aqui na matéria é dito que ele voou da Alemanha em 54 e aterrissou no Brasil com 92 esqueletos a bordo 35 anos depois. Seria o voo Santiago 513 da companhia Santiago Airlines. Conforme você pode ver aqui, não tem muito mais informação aqui na matéria. É trazida uma possível entrevista com um cara chamado Celso Atello, que afirma que não existe outra explicação além de que o avião teria sido pego numa dobra do tempo, uma espécie de buraco de minhoca, alguma coisa do gênero. Os registros de voo indicam que ele deixou Aachen, na Alemanha Ocidental, West Germany, corresponde à Alemanha Ocidental. A versão ali do site traduziu erroneamente para a Alemanha Oriental, é Ocidental, na manhã do dia 4 de setembro de 1954, então desapareceu no Oceano Atlântico, a caminho de Porto Alegre, mais tarde naquele dia. É dito que as autoridades assumiram que ele caiu, mas então, em 1989, o avião pousa em Porto Alegre, sendo pilotado por esqueletos, com todos os passageiros também como esqueletos, e os oficiais não querem discutir a respeito do que pode acontecer. É dito que a companhia Santiago Airlines saiu de funcionamento em 1956, e os executivos que ainda estão vivos não sabem bastante a respeito do voo para poder comentar. É dito que oficiais brasileiros da aviação confirmam que essa aeronave apareceu do nada, então aterrissou em Porto Alegre no dia 12 de outubro. É dito que os motores ainda estavam funcionando quando o pessoal de suporte encontrou os esqueletos de 88 passageiros e mais 4 tripulantes, incluindo o capitão Miguel Vitor Cury, conforme está descrito aqui. Então ele traz a entrevista com um cara chamado, preste atenção, Roderigo de Manha, um professor de física aposentado de Porto Alegre. Roderigo, a gente vai falar disso mais aqui daqui a pouco.
Então talvez você saiba que a Weekly World News tem uma reputação excelente quando o assunto é sátira bem-humorada. Se você quer dar risada de coisas absurdas, você vai lá para ler a Weekly World News. E que além disso, ela tem uma péssima reputação quando o assunto é publicar notícias do mundo real. A gente vai falar dessa reputação mais adiante. Mas antes, vamos nos perguntar se tem alguma outra evidência de que isso tenha ocorrido. Porque o simples fato de estar na Weekly World News não significa que seja mentira. Muitas coisas verdadeiras, mas absurdas, já foram também publicadas na Weekly World News. Porém, se uma coisa é verdade, então a gente imagina que a Weekly World News não seja a única fonte que existe a respeito desse assunto. Então a gente começa fazendo a pesquisa no Newspapers. A gente vai descobrir que não tem nenhum registro voo Santiago 513, conforme você pode perceber. Também existem 50 registros para Santiago Airlines de 1940 para 1960. Mas quando você faz o login aqui para ver, você percebe que nenhum deles menciona Santiago Airlines, como se fosse uma empresa chamada Santiago Airlines. Na verdade é Santiago Airline, ou seja, uma linha aérea que envolve Santiago, e não uma empresa chamada Santiago Airlines. Aqui, por exemplo, é uma linha entre Buenos Aires e Santiago. E aqui, por exemplo, é uma linha entre Dakar, Rio, Buenos Aires e Santiago, mais uma vez, mas nenhuma delas é de uma empresa chamada Santiago Airlines. Para todos os efeitos aqui, a Santiago Airlines não parece existir. Essa companhia é uma companhia fantasma. Essa companhia fantasma simplesmente não existe. Aí a gente tem também a Aviation Safety Database, que é uma base de dados de acidentes aéreos. Aqui a gente pode filtrar para 1954, conforme eu acabei de fazer. E aqui você pode ver então a lista de acidentes e você vai ver que nenhum deles condiz com o acidente que a gente está procurando. A gente tem alguns da família Lockheed, a gente tem inclusive alguns Lockheed Constellation, conforme você pode ver, mas aí você clica para ler a respeito do acidente e você vai ver do que se trata. Esse aqui, por exemplo, caiu na água da Baía de São Pablo, então é um local muito bem conhecido a respeito do que aconteceu, não teve fatalidades. Então o avião foi achado, beleza, não teve problema nenhum aí. Avançando mais aqui, a gente tem um outro Constellation. Dessa vez o negócio aconteceu, ele bateu no próprio mar mesmo, o que provocou um vazamento no tanque de combustível. Então a asa do avião quebrou, ou seja, o avião aqui nesse caso não desapareceu. O acidente foi visto e pôde ser reportado. A gente tem também aqui, vamos avançar mais procurando pelos Lockheed, que são os aviões aí da mesma família desse que a gente está lidando. Os Constellation mais especificamente. Então olha só, a gente tem um Super Constellation aqui, conforme você pode ver. É descrito aqui que o acidente aconteceu na aproximação a um aeroporto em Nova York, em que havia turbulência, chuva forte e as nuvens estavam baixas. E nesse momento então aconteceu o acidente, conforme você pode ver. Então mais uma vez não é um avião desaparecido. Avançando mais aqui, a gente vai achar um caso de um avião que realmente desapareceu. Eu espero que seja fácil de localizar. Tá aqui, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. É bem provável que esse caso tenha inspirado até a história que a gente está investigando. Daqui a pouquinho eu menciono a respeito dele. E avançando aqui mais, a gente não tem outros casos que envolvam. Temos um no Canadá, conforme você pode ver. Mais uma vez, não houveram fatalidades nesse caso. Portanto, o avião foi sim localizado com sucesso e estava tudo bem. E é isso. Então não tem nenhuma evidência de que esse acidente tenha acontecido na época. Nada. A gente pode pesquisar também por palavras-chave, então a gente vai encontrar outros acidentes, mas nenhum deles é o que a gente precisa. Missing Plane Santiago 513, a gente vai achar a respeito de um avião bimotor que caiu lá no Havaí. Então não tem nada a ver com o que a gente está pensando. Pesquisando aqui por Porto Alegre, a gente mais uma vez não vai encontrar resultado nenhum. Fazendo a pesquisa aqui por Alemanha, a gente vai encontrar alguns. Porém, esses resultados são um C-17 da Marinha Americana, uma queda com sobreviventes, uma queda de um avião de patrulha e uma queda de um avião nas montanhas. Nada do que a gente precisa. Então, o suposto desaparecimento do voo 513 não foi noticiado por nenhum veículo da época, isso é muito suspeito. Ainda mais suspeito é o fato de que a própria Santiago Airlines não aparenta ser uma empresa real, aparenta ser uma empresa inventada, porque não tem registro nenhum dela em absolutamente lugar nenhum, conforme eu já mostrei para vocês. Está aqui. Simplesmente não tem resultado nenhum. Então, se o próprio desaparecimento do avião já seria uma coisa que chamaria muita atenção, que mereceria realmente muitas notícias, muitas capas de jornais da época, imagina o avião desaparecido 35 anos depois pousando cheio de esqueleto. Isso, com certeza, seria uma notícia sensacional. Porém,
Ela não aparece nem no newspapers, conforme você pode verificar aqui, não tem absolutamente nada. A gente tem, mais uma vez, apenas falsos positivos. Você pode checar um por um se você quiser. Nenhum deles é sobre um avião pousando cheio de esqueleto. Nesse caso aqui, é afirmado que um cara chamado Foreman é praticamente um esqueleto da sua antiga pessoa. Então aqui o termo esqueleto aparece num sentido metafórico, e aparece aqui o termo airplane mais embaixo, e o termo Santiago aparece aqui como Benito Santiago. Então não é nada do que a gente procura. O mesmo vale para todas as demais entradas, nada do tipo. Em jornal brasileiro, a gente pode fazer a busca aqui no acervo da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo era na época o maior jornal em circulação. Acho que ela começou a ser o maior jornal em circulação no Brasil, pelo que eu pesquisei, em 56, e permaneceu assim até depois de 2010, pelo menos. E aqui, pesquisando por avião esqueleto Santiago, você vai encontrar 2 páginas, mas vai ser igual lá no newspapers. Nenhum desses resultados aqui é o que a gente procura. Tá aqui. França mobiliza 10 mil policiais, crises nacionais desafiam a União no continente, líderes cortam armas e criam nova Europa, Itália e a União Soviética firmam um tratado, voto pela democracia, e é isso. Dando zoom aqui, você vai encontrar a palavra avião, por exemplo, na página. O mesmo vale para cá. Aqui você vai ter, então, uma notícia a respeito da capital mexicana. Aqui, e a página é isso. Capital mexicana. A página é a respeito da capital mexicana. E não temos nada além disso que faça referência a um avião pousando cheio de esqueletos. Há quem possa alegar que o evento foi censurado, mas eu te pergunto, que caso de censura é essa que funciona para tudo, menos para Weekly World News e para todo mundo que reposta a Weekly World News? Não tem censura. Qualquer um pode postar sobre isso na internet, e a Weekly World News postou. Conforme você pode perceber aqui, a Weekly World News não foi censurada quando postou. Então você está me dizendo que todos os demais jornais do mundo foram misteriosamente apagados e substituídos por outros jornais que não traziam a matéria, e a Weekly World News não foi. Isso, além de ser absurdo, é um arcabouço para você defender qualquer coisa. Porque você pode defender qualquer ideia absurda e colocar essa desculpa de que tudo foi censurado e, portanto, você não tem como comprovar. Não faz sentido. Outra forma da gente checar é pesquisar pelas pessoas. Celso Atello, que seria um investigador paranormal, não tem resultado nenhum. Miguel Vitor Cury, que seria o piloto, também não tem resultado nenhum. E o pessoal da Weekly World News aparentemente não conhece tanto a respeito de nomes brasileiros, porque chamaram um cara aqui de Roderigo. O coitado não poderia nem se chamar Rodrigo, chamaram ele de Roderigo. Isso não parece ser exatamente um erro de digitação, porque quando você pesquisa, você descobre que Roderigo é um personagem da obra de Shakespeare. Então eles provavelmente colocaram Roderigo ali, porque imaginaram, ouviram algo talvez semelhante, ouviram alguém falar Rodrigo e pensaram em Roderigo e escreveram Roderigo aí. Eu não conheço, não sei se você conhece, mas eu não conheço nenhum Roderigo aqui no Brasil. Conheço vários Rodrigo. Agora vamos falar um pouquinho da reputação do Weekly World News. A Weekly World News é um tabloide especializado em notícias falsas, feitas para entretenimento, é tipo sensacionalista. A gente inclusive já falou dele naquele vídeo do Viajante do Tempo, que apostou tudo na Bolsa de Valores e lucrou uma fortuna imensa e desapareceu. Já falamos dele lá. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas páginas da Weekly World News e notícias absurdas. Então, um bebê morcego, o Bill Clinton caindo na porrada com um ET por causa da esposa, uma doença que transforma cidadãos japoneses em anime, a noiva do pé grande, a pesca de atum que afeta a população de sereias, caçadores de patos que acidentalmente atiram num anjo, o Saddam Hussein e Osama Bin Laden adotando um bebê macaco e uma privada possuída pelo demônio. Essas são outras páginas que a Weekly World News publicou. Quando você leva essa notícia do voo Santiago 513 a sério, sem evidência, você está dando credibilidade ao mesmo jornal que publicou essas coisas aqui. Isso é um demérito para o jornal? Não, porque o jornal não foi feito para ser levado a sério em primeiro lugar. Você compra o Weekly World News para rir, você não compra ele para se informar a respeito do que está acontecendo no mundo. Não é igual ao portal R7, que você na teoria deveria usar para se informar sobre o mundo, e você vai lá e você encontra aquelas aberrações que eu já abordei várias vezes aqui no canal. Então, dessa forma, a notícia foi publicada num jornal satírico e ela é falsa. Vários outros depois, de uma maneira vergonhosa, que não pesquisaram a origem, simplesmente reproduziram a mesma coisa como se fosse verdadeira. E as imagens associadas ao caso?
Eu achei essa única imagem aqui. Uma delas é um avião com esqueleto de pássaro. Convenhamos, isso aqui não tem nada a ver. Não tem nem o que argumentar. Isso aqui é alguém que decidiu desenhar um avião com esqueleto de pássaro por algum motivo. E a outra imagem sim traz um esqueleto na cabine de um avião. Na verdade, esse esqueleto é uma cena do filme Tarzan e as Amazonas, de 1945. Como que eu sei? Por causa desse link aqui. Basta você clicar e você vai ver aqui. Skeletons Found at Crater Lake, Tarzan 1945, Skeleton Cockpit. Tá aqui. Aqui a gente tem um macaquinho olhando o esqueleto. É isso aí. É uma cena do filme, portanto nada a ver com o voo Santiago 513. Porém, as imagens que aparecem lá na Weekly World News são originais. Eles devem ter pego a imagem de um avião em algum momento e usaram um ator para ilustrar a página. A Weekly World News faz isso, coloca várias imagens em formato assim 3x4 de pessoas para dar credibilidade, mas são atores, não tem absolutamente nada a ver com qualquer coisa real. Isso aqui é feito mesmo para parecer um jornal com credibilidade, afinal eles ganham bastante fazendo isso, então eles são bem profissionais nesse quesito de usar imagens para simular eventos que não aconteceram. Agora vamos falar um pouquinho a respeito das possíveis inspirações para essa história. Uma delas é esse caso aqui, em que um avião da mesma família, só que um avião militar, era um avião da Marinha, caiu em algum ponto do Atlântico Norte, quando fazia uma viagem dos Estados Unidos para os Açores, em Portugal. Então o avião nunca foi encontrado e de fato todas as pessoas foram dadas como mortas, mas esse avião simplesmente desapareceu. Caiu no mar e nunca foi encontrado e, portanto, ele nunca pousou com esqueletos em momento algum. Mas é possível que esse evento tenha servido de alguma inspiração. É de 54 e é de um avião da mesma família. Um outro caso é um episódio de Além da Imaginação, chamado A Odisseia do Voo 33. Nesse episódio, a gente tem um Boeing 707 que decola em 61, entra num buraco no espaço-tempo, vai parar na época dos dinossauros, os caras olham para baixo e veem dinossauros, os caras pensam, ferrou, a gente viajou no tempo, eles tentam voltar para o futuro, ou melhor, para o presente, subindo a uma altitude maior, eles acabam, porém, em Nova York, mas em 1939, eles veem a feira de 1939 lá embaixo, e o episódio acaba desse jeito, eles não conseguem, portanto, retornar ao futuro. É possível que esses dois eventos tenham servido de inspiração. Assim a gente conclui que a história é completamente falsa. Se você viu alguém aí na internet, canal de curiosidades, falando que é verdadeira, sinto muito, mas mentiram para vocês, porque ela foi inventada pelos editores do tabloide Weekly World News. Weekly World News não é o tipo de tabloide que eu vou chegar aqui e vou falar, não, os caras não têm compromisso nenhum com a verdade, porque é óbvio que eles não têm, porque eles não são feitos para serem levados a sério. Eles são feitos como piada. Você compra o tabloide, como eu disse, para rir, não para se informar. Ela carece de qualquer outra fonte mais respeitável, a única fonte primária é esse tabloide. Não tem notícia de qualquer veículo respeitável, tanto da época com que o avião desapareceu, quanto 1989, a Santiago Airlines e as pessoas mencionadas na história não parecem existir, e a imagem utilizada para ilustrar os esqueletos é na verdade do filme Tarzan e as Amazonas de 45. Valeu por você que assistiu, e a gente se vê. Falou!